Bicho, esse vídeo aqui vai ser um pouco fora da minha alçada. Primeiro porque ele vai servir mais para quem trabalha com música do que quem gosta de música. Segundo porque não vai ser nem sobre música necessariamente. E terceiro porque eu tive que pesquisar um bocado para poder desembaralhar esse conceito que é um pouco complexo. Recentemente eu comprei isso aqui para resolver um problema que eu tinha nos meus vídeos. Esse é um Tascam Portacapture X8, um gravador de áudio que grava 32-bit float. Esse vídeo não é necessariamente sobre o gravador em si, sim sobre o processo de gravação, esse tal de 32-bit float. Vou te mostrar o que ele é, para que ele serve, o que ele resolve e o que ele não resolve. Primeiro, deixa eu te explicar como é que funciona um processo de gravação de áudio e para isso eu vou usar o exemplo de como é que era aqui no estúdio até pouco tempo atrás. Antes de chegar no gravador, minha voz passava por esse microfone, um Rode VideoMic NTG, que amplificava minha voz, e aí você guarda essa parte para depois, e aí sim manda pro gravador, que vai converter minha voz analógica em um arquivo digital, que eu vou colocar no editor de vídeo e sincronizar com o vídeo que eu estou filmando aqui agora. E é nesse processo de conversão da analógica para o digital que aparece esse 32-bit float. Vamos desenhar uma forma de onda aqui que vai ser convertida para digital. Na horizontal a gente tem a taxa de amostragem e na vertical a profundidade de bits. A taxa de amostragem essencialmente indica em hertz quantas vezes por segundo o conversor vai ler uma amostra dessa onda. 44.1 kHz, 48 kHz, 96 kHz, enfim, isso é papo para outro vídeo. E já a profundidade de bits, que é o foco desse vídeo, ela indica qual vai ser o nível de volume lido nessa amostra. 16 bits vai reconhecer 2 elevado a 16 níveis de volume, mais de 65 mil níveis. 24 bits vai ser 2 elevado a 24, 16 milhões. 32 bits dá mais de 4 bilhões e por aí vai. Mas eu vou voltar nessa parte. O pulo do gato é que na conversão do áudio analógico para o digital, o conversor não vai conseguir ler essa onda redondinha e contínua como eu desenhei aqui. Então o que ele faz é ler somente os pontos em que os valores desses dois eixos se tocam e onde foi colhida uma amostra ele vai atribuir um valor dentro da profundidade de bits. Então por conta disso, quanto maior a taxa de amostragem e a profundidade de bits, mais próximo dessa forma redondinha e analógica uma forma de onda vai ser. Mas no final das contas o ouvido humano não consegue discernir taxa de amostragem maior do que 44.1 kHz, nem profundidade de bits superior a 16 bits no resultado final. Só que para conversão isso faz toda a diferença. Porque o que acontece é que normalmente a gente evita esses dois extremos aqui. Porque se ficar muito perto do zero, você vai ter que aumentar o volume para ficar audível e quando você faz isso você perde definição e aumenta junto o volume do ruído interno do equipamento. E se você bater aqui em cima, o som vai clipar e você vai perder definição da onda, né? Daí um aumento na profundidade de bits vem justamente na ideia de você afastar esses dois pontos, o mais baixo e o mais alto do gráfico, para você não perder informação para o ruído e nem para o teto do volume. Agora, no áudio, a gente define esse teto de volume como 0 decibéis e todo o restante em valores negativos. Então, eu falei que 16 bits dá mais de 65 mil níveis de volume, que 24 bits dá 16 milhões. Então, traduzindo isso para decibéis, 16 bits vai de 0 a menos 96 decibéis, 24 bits vai de 0 a menos 144 e por aí vai. Eu não vou entrar no mérito desse cálculo, mas o importante é que esse negativo é um valor a partir do qual a profundidade de bits usada não vai conseguir identificar nada além de silêncio. Mas ainda tem o tal do ruído interno do equipamento, que normalmente fica bem acima desse mínimo, tá? Já o 32 bits, como eu falei, ele vai até 4 bilhões de níveis, né? Só que isso dá uma extensão dinâmica tão absurda, assim, que do mínimo até o máximo do volume que ele consegue capturar, que não faz sentido para a maioria das aplicações, né? Então assim surgiu o 32-bit float. Esse float do 32-bit float significa floating point, ou seja, ponto flutuante. Pensa nisso como um número muito grande com uma vírgula que você pode movimentar. Se ela se move para a direita, esse número continua grande, mas se ela está totalmente do lado esquerdo, de repente esse número fica pequeno, porque agora ele é um número decimal. E esse formato de ponto flutuante salva os números usando notação científica. Então, em vez de salvar 15,01, ele muda a notação para 1,501 vezes 10 elevado à primeira. E ele faz isso da seguinte forma. 23 bits vão conter esse número, 1501, 8 bits salvam o expoente 1 e 1 bit salva o sinal desse expoente, que nesse caso é positivo. Esse bit de sinal, positivo, negativo, ele é importante porque, ao contrário do 16 bits, 24 bits, até do 32 bits, esse caso do 32-bit float ele tem extensão de volume abaixo e acima de 0 decibéis. Então 32-bit float te dá uma extensão de menos 758 decibéis até 770 decibéis para um total de 1528 decibéis. Para você ter ideia, a maior variação de volume que existe na Terra, de uma câmara anecoica até o som de uma explosão, é de 210 decibéis. Então, se você for olhar, nem faz tanto sentido ter 1528 decibéis de extensão dinâmica numa profundidade de bits de 32-bit float, né? Então, o barato do 32-bit float é que você pode gravar em praticamente qualquer volume e consertar depois, porque se clipar em alguma parte, você pode diminuir o volume na edição, e se ficar muito baixo, você pode subir sem fazer nenhuma alteração. Mas então agora 32-bit float virou a salvação do áudio, né?
Então, eu comprei esse Tascam Porta Capture X8 por conta de um lance que eu tinha com esse microfone aqui. E quem tem um ouvido mais atento já deve ter percebido que alguns vídeos meus anteriores ficaram com áudio um pouco zoado. Eu sempre tento consertar com plugins, etc. na edição, tento fazer alguma mágica para poder reparar isso, mas nunca fica perfeito. E tipo, não é culpa do microfone, é culpa minha. Porque esse microfone ele tem um controle de ganho um pouco sensível, dependendo do nível de ganho que eu coloco, ele vai distorcer. E o único jeito que eu tenho de saber se está distorcendo ou não é uma luzinha que acende vermelha atrás dele. E eu tenho baixa visão, então eu não vou conseguir enxergar a bendita da luzinha quando ela acender. O que acontece é que eu erro a mão toda hora. Então agora com isso, o Tascam 32-bit float vai deixar meu som todo à prova de distorção, né? Não, porque o microfone distorce o som antes de chegar no gravador. Então aqui já assumido de que 32-bit float resolve qualquer tipo de distorção. Só que agora eu posso deixar ele no nível de ganho mais baixo e aumentar depois na edição. Assim, vejam que o meu caso de uso é um pouco mais específico, né? Agora, na música eu não acho que 32-bit float seja a solução de todos os problemas como as empresas estão fazendo parecer, não. Porque 32-bit não vai te dar uma boa microfonação, um bom ajuste de ganho para o seu microfone, um bom timbre, uma boa mix da noite pro dia. No máximo, se você for músico de quarto que você acha engenheiro de mix, ela vai te ajudar a vacilar menos. Mas de resto, 32 não soa melhor que 24, não vai te deixar livre de ruído, até porque tem um ruído do próprio microfone interno dele também. E no final tudo vai depender da qualidade da amplificação e da conversão. Mas o barato desse formato é quando você está em situações que você não tem muito como controlar, um nível de ganho que você não sabe se vai distorcer, uma entrevista, um podcast em que uma pessoa fala muito alto e uma muito baixo. Agora, se você está numa gravação onde tudo é previsível, você tem o controle do ganho na sua mão para você poder regular a hora que você quiser, tipo numa música e tudo mais assim, aí usa 24 mesmo, velho. Bobagem. Você sabe o que é pra cá? Vem beijar não que eu sou casada. São 10 horas da noite. Você sabe o que é pra cachorro tá fazendo assim? Isso mesmo, só pra fora. Uai. Tô te entendendo, não? Você não veio com manual, não? Comprei esse no Mercado Livre. Pô, não, né, Miss? Tem que falar que comprar animal é crime, né? Comprar animal é crime. Ah, fedendo tá sendo mesmo. Você tá filmando? Ah, seu pai tá filmando, velho. Você sabe que você vai em rede nacional daqui a pouco, né? Ah, eu também concordo que você tá errado. Vamos processar seu pai? Vamos processar ele. É. Não é melhor que essa cara, não? Ah, já vi que ele gosta de ser filmado também. Bem, pode filmar. Lá, assim, lá. Isso aí. Ah, neném. É bingo demais, né? Dormir. Neném só quer dormir. Neném tá fazendo dor de cabeça. Meio de bala.